estaria tipo, indo durante uma pergunta, durante uma fala. Que eu achei isso tipo, gravíssimo. Tipo, indo completamente contrário ao cargo do programa de vocês. Eu queria saber se essa posição, como que é essa posição da chapas. Beleza. Eu queria saber se as chapas preferem responder um bloco agora. E daí fica 3. Eu acho que é melhor. Tá. Então, quem começar? A Elisa fez uma pergunta que a gente depois. Então, mas eu acho que precisaria fazer mais uma. Se alguém tem pergunta. Então, alguém tem a pergunta direcionada exatamente para outra chapa? Não. Embora eu já conheça bastante. Sempre foi a coisa que conheço bastante. Bom, então vamos fazer tudo aí, depois eu respondo. Se não tiver. Se ninguém mais tiver perguntas, eu acho que pode fazer um bloco único. Talvez estende um pouco o tempo de resposta. Mas tem 7 minutos, não É, todo mundo está de acordo? Um bloco único? Tá, agora quem é? Concordam que seja um bloco único de perguntas e um bloco único de respostas? Sim. Sim. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguém quer um minuto também me faz, eu acho. Perguntar. Vamos responder, pelo menos a gente já tem 3. Não é melhor a gente responder as 3? Não, mas é que não está dividido direito as perguntas. Eu acho que é melhor faz todas as perguntas e depois as chapas respondem. A questão que eu tenho que colocar é a seguinte, né? Como eu falei aqui da gestão em 2010, 2011, a gente fez uma assembleia estatutária, reformular o estatuto do centro acadêmico, visto que mudou o nome, precisava refazer o estatuto, precisava aprovar, precisava passar por advogado, uma série de burocracias, e eu, Grossa, a pessoa que era da gestão na época, a gente foi atrás disso. Só que o advogado mandou voltar várias vezes. A questão é, lá no banco, né, o estatuto tem o centro acadêmico tem uma conta no banco, e desde a gestão de 2011, ainda no nosso nome, né, a conta bancária, está na minha e na do Birossi, que é tesoureiro e coordenador na época da gestão. A questão é como que vocês vão resolver o problema do estatuto, porque a gestão está devendo R$ 1.300 no banco. Garanto que metade da gestão passada sabia desse fato, acho que nem mesmo olharam o extrato no banco, não procuraram se informar, não vi em nenhum momento movimentação em direção às questões financeiras do centro acadêmico, porque visto que se surgir algum problema vai recair sobre mim e as outras pessoas que fazem parte da gestão, né? Na verdade, nós que estão com o nome lá no banco, sou eu e o Reginaldo. Eu quero saber qual é a medida, qual a solução aí que as novas, na verdade, a nova gestão aí vai propor, né, que a chapa se propõe aí para solucionar esse problema financeiro do centro acadêmico, né? Visto que, como sugestão até, né, poderia ter sido, fez várias festas e tal, até com uma solução para o problema do mesmo machismo, se não tem um diálogo com a coordenação, não tem um diálogo com a direção, quando eu era da gestão a gente organizou um encontro que foi o EREL, que nem lembro, foi mais de R$ 15 mil que custou esse encontro, né, se não me engano até mais, 16 mil, a gente teve que se matar aí para conseguir sustentar esse evento, teve que cobrar de participante, teve que buscar recursos lá na reitoria, na extensão. A gente fez uma série de correrias para resolver isso, né? Eu quero saber como que a gestão vai propor para solucionar esse problema financeiro e como vai se manter sem o apoio da direção, né? Já que não tem esse diálogo e não conseguiu nem mesmo sustentar esse mesmo machismo, não conseguiu fazer festa, não conseguiu organizar nada dentro do Instituto, ter lucro, através da movimentação dos estudantes, para solucionar esse problema. Só que já está todo mundo se implicando com coisas pequenas, eu vou implicar uma que me toca também. Eu escutei, a Juliana falou, a gente propôs disciplinas novas. Não teve a gente, teve 2 pessoas que foram atrás disso, que fui eu e a Ana Maria. Tá? Só não teve, a gente não teve apoio de ninguém. Fui eu e ela correndo igual os 2 outros, passando em sala, divulgando no Facebook. Só para esclarecer, porque daí, não que eu tenha feito alguma coisa a mais, nada que não tenha no meu cargo que eu aceito, que eu me propus a ocupar. Mas o que eu, falando novamente de representação decente, eu penso numa coisa que aconteceu esse ano, como foi dito, eu estava tendo as reuniões de formulação do currículo de letras. A atual gestão, eu concordo, pediu por espaço ali naquele currículo. Nas reuniões de HL e LA, que foram feitas um dia separado da TL, nunca apareceu nenhum representante do centro acadêmico. Só tinham 2 pessoas lá, que eram o Rafa e eu. O que eu acho extremamente perigoso, porque são coisas importantes, vai ter efeitos no nosso currículo e 2 alunos estão representando. Agora eu quero saber,
Outro exemplo, congregação. A última congregação só estava eu de representante da graduação. Na outra, de novo, estava eu, muito tempo depois para não chegar os outros. E teve uma discussão, foi a apresentação daquele tal programa unificado do curso de humanas lá que querem fazer, que eu não sei nem o nome, que eu sempre esqueço. É o Instituto de Humanidades. Tradição, porra assim. Então, não tinha ninguém, só estava eu lá. E se passasse pela congregação naquele dia? Só ia ter meu voto contra? Só ia estar eu debatendo com os alunos, com os professores? É difícil encarar aquele monte de gente, aquele monte de professor, não é fácil. E professor, assim, às vezes você tem um professor que tem mais tal, te apoia, né? Às vezes, na maioria das vezes não. Mas é que não ia adiantar ter muito aluno, porque tem a paridade. Não tem, mas tem muitos professores que são contra. Só que os alunos sim. Só que daí, se tem metade dos professores a favor, metade dos professores contra, nós contamos aí. Mesmo tendo a paridade. A gente não pode ignorar só porque na nossa parede não tem paridade, que a gente também não tem expressão nenhuma. Então essas desculpas a gente não tem que engolir. Isso não pode ser dado como desculpa, é um erro. Eu um voto contra 16 departamentos de linguística aplicada. Eu faço uma voz ouvida em cada voto. Lógico, não vou me meter do pós-doutorando, o que tem a ver isso com a vida? Mas nas coisas importantes eu me faço ouvir. Agora, então assim, eu acho que assim, desculpa eu estou me alongando, mas assim, como que as duas chapas vão lidar com a supervisão dos representantes discentes? Porque não basta ser lei. Tem que estar lá, e às vezes é um inferno, são 3 horas de reunião, mas tem que estar lá. Agora, vai supervisionar? E se a pessoa não falta? Falta mais de uma vez, falta 2, 3 vezes seguida. Quem vai estar lá para falar? Você tem que sair, meu. Então, assim, eu quero saber qual que vai ser a postura das duas chapas em relação aos representantes existentes, que não vêm assumindo os cargos. São poucos os que vêm assumindo. E não só são os de departamento, os de congregação também vêm falhando, e tem muita outra coisa, extensão. Gente, é um cu a extensão para fazer uma coisa séria. Só que a gente só vai saber a burocracia toda tendo um representante discente lá para saber como funciona. Os projetos dos professores não passam, mas quem salva os alunos. Agora, tem que ter um representante discente lá, e um representante que vá, que participe e traga de volta. Bem, minha pergunta, desculpa. Eu notei no discurso de vocês assim, um incômodo quanto às diferenças ideológicas da chapa e também quanto ao desencontro que eles têm com o DCE. Isso me pareceu um pouco paradoxal com o debate que vocês propõem. Vocês propõem o debate. Eu sei que vocês mencionaram o enfrentamento que teve bastantes enfrentamentos nesse ano, que não foi em mares calmos esses debates, mas eu queria saber se divergências ideológicas e várias diferenças não é produtivo. Por que esse incômodo se o mote de vocês é o debate? Agora, cara. O Bruno fez uma bela introdução e fez uma parte da pergunta que eu queria fazer, uma das perguntas. Realmente, eu sou representante do meu departamento de teoria literária da pós-graduação, junto com a Ana, representante da graduação. Algumas discussões importantíssimas passaram por lá. Discussão de como os professores da teoria literária se articulariam em relação a uma eventual reforma curricular de letras. Então, gente, acho que é sempre importante lembrar que o departamento de teoria literária não é só para o pós-graduando de teoria literária, não é só estudos literários, não. Tem influência sim no curso de letras e tem influência sim no curso de linguística, porque eu fiz graduação em estudos literários, da mesma forma que eu fiz uma disciplina eletiva de análise do discurso com auxílio docente, ou seja, tenho total liberdade dentro do IEL para fazer uma disciplina eletiva na linguística, e sendo assim o departamento de linguística me toca, da mesma forma o departamento de teoria literária toca os outros cursos. No caso das letras, eu acho numa proporção maior, claro, por existirem matérias obrigatórias em relação a isso. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é reforçar a pergunta do Bruno. Acho que é super importante nós, os representantes que assumiram o papel e que foram às reuniões, eu não lembro exatamente qual foi o professor, mas quando os professores nos viram na segunda reunião seguida, eles ficaram muito boquiabertos. Eles falaram, nossa, faz pelo menos 4 anos? 4 anos que isso não acontece. Quer dizer, qual é a relação que a gente vai ter com esse... Eu me candidatei de novo para representante da pós-graduação e gostaria muito de continuar o trabalho. Mas a coisa é a seguinte. Fica a dica. Fica a dica. E a segunda coisa é a seguinte. Eu entrei em 2007. Eu acho que dinossauro que nem eu tem 500.
Ninguém. Não, você é mais dinossauro. Mas a questão é, o Birosca pode complementar caso ele discorde ou concorde com alguma coisa, enfim. Nós somos de uma época em que realmente havia mais pessoas no IEL. E havia mais pessoas no IEL, não no sentido de haver mais alunos matriculados, havia mais pessoas frequentando o espaço físico do IEL. Por quê? Acho que por coisas que passam, desde a postura do centro acadêmico, como organizador e fomentador de atividades que acontecessem dentro do IEL com bastante frequência e com bastante... isso é retente? Tá, então desculpa, concluir. O centro acadêmico como participativo nesse sentido. E a minha pergunta para as duas chapas, embora eu tenha falado que eu conheço bastante da ideia da chapa deles para isso, como vocês veem o papel do centro acadêmico nessa organização, e não uma organização de grandes eventos, mas uma organização daqueles pequenos eventos que mantêm a presença dos estudantes no Instituto. Seja saraus, seja rodas de discussão, seja, sim, grupos de estudo. Então, qual é a posição de vocês em relação a isso? Porque eu acho que é uma coisa que deve ser inventada pela próxima gestão. O Maurício, né? O Maurício falou um pouco sobre apatia. E eu acho que isso está diretamente relacionado a isso. Isso está diretamente relacionado a essa terrível. Beleza. Vamos começar. 10, não, a sequência daquela hora acabou. Peço desculpas, vou ter que acompanhar as respostas pelo vídeo. Beleza. A gente pode começar? Pode ser você. Bom, eu queria responder a pergunta que o Laerte fez. Tá gravando. Não vai pegar? Não tá pegando direito. Esse aqui, ó. A minha resposta é bem curta. Você falou de quando eu ri, peço desculpas à outra chapa por isso, mas até os outros membros da chapa, na hora, me reprimiram por isso e ficaram muito bravos de eu ter feito isso. Então eu peço desculpas, mas ainda assim nós achamos a pergunta um tanto quanto oportunista, porque no último debate, quem quiser, tem os vídeos do Birosca para ver, houve uma pergunta quanto ao cigarro da plateia e membros dessa chapa riram. E você que estava aqui não fez essa pergunta para a chapa, para outra chapa. Eu estava rindo e vou fazer a pergunta. Laerte, pode assistir o vídeo. Outras pessoas riram quando a menina da nossa chapa estava respondendo e você não fez essa pergunta, nem ninguém aqui. Então, ok, eu me desculpo, me retrato perante a outra chapa, não devia ter feito isso, mas que foi oportunista. A sua questão, ela foi, porque vocês não fizeram essa mesma pergunta na semana passada. Você, o público, a outra chapa. Vou responder um pouquinho aqui do que de algumas perguntas, depois eu passo para outras pessoas. A Elisa colocou aqui a questão da pós-graduação, né? E eu acho que o nosso diálogo com a pós-graduação já está começando, né? Inclusive porque a gente tem vários apoiadores da pós-graduação, né? Da nossa chapa.